Integrantes do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de bacias hidrográficas realizaram uma vistoria na semana passada em trechos do rio Geniparana. O objetivo é elaborar um plano de ação com estratégias bem definidas que possibilite a revitalização da bacia do Geniparana, que também corta o território da capital. Sobre este assunto, eu converso agora com a secretária executiva do Comitê Infanto-Juvenil da Bacia Geniparana, Neuza Ribeiro. Bom dia, Neuza. Bom dia, Dalciana. Em primeiro lugar, qual é a importância da bacia do Geniparana para a biodiversidade? Pois é, nós temos essa bacia que ela está localizada na cidade operária e pega 2 municípios, porque na realidade está em São Luís, a bacia, a nascente, sim, mas ela desemboca no município de São Luís. Então, para a gente fazer esse plano de ação, a gente precisa desses 2 municípios conversando junto com o FONASC e com o Comitê Infanto-Juvenil de Recursos Hídricos, para que a gente possa ter, de fato, uma ação que venha impactar com resultados positivos para a nossa sociedade. Na sexta-feira vocês foram visitar o local, né? Qual a primeira impressão depois dessa vistoria em trechos ali do rio Geniparana? Quando a gente teve, não foi a primeira vistoria, essa já é a 4ª ou 5ª vistoria. Antes se fazia isso muito com as crianças e os adolescentes ligados a 9 instituições que fazem parte do comitê. E agora, nessa articulação com as secretarias de meio ambiente do município de São José de Ribamar e de São Luís, a gente foi novamente até alguns trechos do rio Geniparana e a gente pôde observar que é necessário, de fato, uma ação conjunta desses 2 municípios para que a gente consiga revitalizar a bacia do rio Geniparana. Qual é o principal problema lá na área? Poluição, assoreamento? São diversos, do tipo residências instaladas à margem do rio, muito lixo. Enquanto a gente estava lá no momento da vistoria, vários carroceiros estiveram lá para colocar lixo. Alguns se intimidaram com a presença da imprensa e do grupo de pessoas que estava presente e se retiraram, mas outros não se intimidaram, apenas mudaram a posição de colocar o lixo e acabaram colocando à margem do rio mesmo. Você falou agora há pouco que para que esse trabalho seja desenvolvido é importante a colaboração, né, desses 2 municípios, São Luís e Ribamar. As nossas autoridades já estão conscientizadas sobre a importância de cuidar um pouco mais dessa região? Bom, no momento em que um gestor assume uma pasta de uma política que ele tem que executar, eu acho que bem aí ele tem que assumir o papel dele em relação àquela política, aquela pasta que ele assumiu. Mas a gente tem feito alguns contatos, sim, com o secretário aqui de São Luís e também de São José de Ribamar, sendo que a Secretaria de São José de Ribamar tem se colocado mais à disposição e mais acessível a essa ação. Inclusive, acompanharam a vistoria conosco na sexta-feira. Todo o processo de revitalização e processo de mudança que envolve principalmente a comunidade também precisa de uma conscientização dessas pessoas que moram próximo da área para que colaborem com a preservação desse meio ambiente. Como é que esse fórum tem tentado atrair a atenção dessas pessoas que moram na área para que elas possam também contribuir com esse processo de valorização da bacia do Geniparana? Bom, esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido há mais ou menos uns 5 anos, então sempre, e não é um trabalho pontual, ele vem sendo desenvolvido como ações sistemáticas. Então, são feitas ações do tipo abraço simbólico ao rio, sim, caminhadas, são feitos também as vistorias, são feita a distribuição, a panfletagem também tem funcionado, mas assim, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas têm dificuldade de entender que o meio ambiente... É uma mudança de hábito, na verdade. Né? Exatamente, de entender exatamente aquilo que traz benefício para ela, porque o cuidado do espaço do meio ambiente, o maior beneficiado com isso sou eu. E enquanto a gente tem essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem isso, de que o rio é necessário, de que a natureza é necessária e que a gente precisa preservar.
O que contemplaria esse plano de ação? Dentro do plano de ação, a gente inclui as formações, formações para os gestores das instituições das quais fazem parte todo o comitê, assim também como formações para os professores que estão ligados a essas instituições, formações para as crianças e adolescentes que também são integrantes do comitê e suas famílias, levando isso também para a comunidade, principalmente a comunidade do entorno da bacia. Se medidas fossem tomadas agora, a gente poderia perceber algum resultado mais ou menos em quanto tempo? É um projeto de médio e longo prazo, né? Com certeza. A gente não teria, vamos dizer assim, a gente teria resultado, creio que daqui a 5, 10 anos, como a gente iria ver o resultado dessas ações iniciadas agora. Ou seja, é mais do que urgente, então, que se inicie nesse processo de revitalização da bacia do Geniparana, né? Com certeza. Para isso a gente precisa, como falamos ainda há pouco, sensibilizar os gestores das pastas de meio ambiente para que a gente faça esse trabalho coletivo e um trabalho que garanta esse resultado para aquela comunidade, para a sociedade ludovicense de modo geral, assim como também para a sociedade de São José de Ribamar, que é onde o rio desemboca. Ok. Neuza Ribeiro, secretária executiva do Comitê Infanto Juvenil da Bacia Geniparana, obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Eu é que agradeço.